Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rosiara Araújo, eu sou a professora de redação de vocês e hoje eu trouxe para vocês um capítulo especial do livro Bernoulli, volume 3. Eu estou usando a segunda série, volume 3, frente A, página 37. Se você puder, acompanhe no seu material. E o livro fala, nesse capítulo, nessa página especial, sobre os gêneros jornalísticos. E isso me faz refletir a respeito da importância dos jornais para a nossa vida produtiva, na nossa produção textual. Então, como produtora de texto dissertativo argumentativo, eu quero levar a aula de hoje para esse lado da produção textual argumentativa. Então, vamos entender bem como funciona o jornal. E, primeiramente, nós temos que enxergar os vários textos que compõem os textos jornalísticos. Nós vamos ter uma carta ao leitor que apresenta o texto do jornal, o conteúdo da revista. Nós temos ali o editorial, que apresenta a opinião do jornal diante dos acontecimentos recentes e polêmicos. Nós temos as notícias, que trazem os fatos, de preferência de forma impessoal, de forma a não dar uma opinião. E esses fatos são muito mais, presentes, muito mais atuais e nos fazem compreender quais aspectos da sociedade está sendo discutido, está sendo entrada em vigor. E também temos as reportagens, das quais trazem informações mais específicas, informações com dados, pesquisas, opiniões de especialistas. E é através desse tipo de texto que nós montamos o nosso repertório, que nós conhecemos o posicionamento de especialistas, que nós adquirimos informação a respeito de pesquisas científicas da área, que nós prestamos atenção naquilo que está em evidência na sociedade contemporânea. Então, a produção de texto, ela deve estar intrinsecamente ligada à sua interação a respeito da produção dos jornais, para que você consiga acompanhar a atualidade com a produção de texto. Então, eu gostaria de convidar vocês para analisar rapidamente alguns gêneros que a página em questão traz em evidência e depois a gente traz uma discussão acima da questão argumentativa, tá bom? Então, acompanhe comigo, página 37. Carta ao leitor. A carta ao leitor é um gênero textual utilizado principalmente por revistas, como uma espécie de apresentação da edição em que é publicada. O objetivo comunicativo desse gênero é fazer o leitor acreditar que a revista é confiável, além de propagandear o conteúdo abordado na edição, fazendo referência a matérias e reportagens que a compõem ou que foram publicadas anteriormente em outros números da revista. Eu até aconselho a você que quando você começar a comprar as revistas semanais ou mensais como a Veja, isto é, a Época, a Super, que ela é mensal, você comece com a carta ao leitor, para que você tenha em sua cabeça uma condensação daquilo que você vai ler ao longo de toda a revista. E aí você vai fazer uma leitura mais objetiva, sabendo o que aproveitar melhor dela. Continuando. Nesse gênero, além da função referencial da linguagem, que é predominante, manifesta-se a função metalinguística, uma vez que há inúmeras referências à própria revista e à sua forma de fazer jornalismo. No plano discursivo, esse gênero é predominantemente argumentativo, uma vez que há, nas cartas ao leitor, a intenção de provocar a curiosidade do leitor, seduzindo-o a ler as matérias e reportagens da edição. É por isso que eu sempre indico que comecem a leitura dos jornais pela carta ao leitor, porque é ele que vai induzir, convencer, orientar, e aí você tem uma propriedade de leitura maior. Então, nós temos aqui uma carta ao leitor, um exemplo, que tem o título A Força da Opinião Pública, que é uma carta ao leitor da revista Veja, de julho de 2011. E eu gostaria de ler um pouco esse texto com vocês, para vocês entenderem a síntese da carta ao leitor. Vamos lá. Em sua obra menos conhecida, A Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, o britânico Adam Smith, o pai da moderna ciência econômica, alinhavou os contornos de um volátil poder emanado dos cidadãos, batizado quase 2 séculos antes pelo pensador humanista francês Montaigne, de opinião pública. Na França absolutista de Montaigne, o que o povo pensava e como expressava seu desagrado pouco influía no destino do país, até que tudo mudou com a eclosão da Revolução de 1789. Na Inglaterra de Smith, a opinião pública já havia conquistado, como ele notou, força suficiente para obrigar os governantes a governar em favor da felicidade do maior número de pessoas. 3 reportagens dessa edição da Veja mostram como a opinião pública, ou o medo dela,
vem se tornando um fator ainda mais determinante na contenção dos impulsos malsãos de governança e grupos econômicos poderosos. Olha que interessante. Quais são os temas que nós estamos discutindo na atualidade? Hoje nós estamos falando de cultura do cancelamento e da disputa pela atenção. Ou seja, será que a opinião pública, que na época foi prevista por Montaigne, depois por Adam Smith e agora pelas redes sociais, não é realmente de um fator social muito importante? E aqui eu consigo já usar Adam Smith, usar Montaigne para argumentar a minha relação a respeito da questão da cultura do cancelamento. Eu posso fazer minha introdução agora muito mais acurada por ter acabado de absorver um conhecimento muito interessante. Vamos continuar a leitura. A primeira delas relata como o impulso precipitado do BNDES de colocar bilhões de reais em dinheiro do contribuinte em negócio privado, a fusão do Grupo Pão de Açúcar com seu concorrente francês Carrefour, foi revertida ao cabo de poucos dias de repercussão extremamente negativa. A segunda reportagem revela como o receio de que a massa dos cidadãos a condenasse foi decisivo para que a presidente Dilma Rousseff mantivesse a demissão de Luiz Antônio Pagorro da direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Um foco de corrupção, conforme noticiou Veja 2 semanas atrás. Pensou-se em poupar Pagorro da limpeza ética do Ministério do Transporte, mas o Planalto avaliou que pegaria muito mal junto à opinião pública. Por fim, a terceira reportagem narra como o australiano Rupert Murdoch, o magnata multinacional da imprensa, desistiu de comprar do controle da maior operadora de televisão por satélite da Inglaterra, a BSkyB, depois que se descobriu que um de seus jornais sensacionalistas foi flagrado em crime de espionagem e compra de informações policiais. Diante da indignação geral, Murdoch fechou o jornal e teve de engolir suas ambições televisivas. A imprensa tradicional, que apura exaustivamente os fatos, esmiuça a realidade, fiscaliza o poder e denuncia os malfeitos, encontrou na internet uma caixa de ressonância que deu à opinião pública dos países democráticos, e quem sabe até mesmo àquela subjugada por ditaduras, a oportunidade de manifestar-se permanentemente, e não só no período de eleições. É uma novidade que tende a fazer cada vez mais diferença em favor da transparência e do combate à corrupção. Tanto é assim que os governos em diversos níveis realizam pesquisas quase que diárias para avaliar o impacto da decisão já tomada e tentar antecipar como outras repercutirão. E já não é tão raro que mudem de direção quando percebem sinais de desagrado da opinião pública. Mas o importante avanço da democracia. Olha que interessante e como eu posso utilizar como a opinião pública modifica até mesmo a decisão governamental, até mesmo atitudes de grandes empresários via gosto popular, como isso tem muito a ver com a questão da cultura do cancelamento. Eu estou extremamente encantada com a leitura desse editorial, dessa carta ao leitor, e agora me aguçou a curiosidade de ler o quê? A reportagem do Carrefour, que se juntou a Pão de Açúcar, a reportagem desse cara do jornal aqui, que ia comprar um jornal, que o jornal se envolveu num escândalo, a reportagem a respeito da direção, do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que não ia ser demitido, mas com medo da opinião pública, a Dilma acabou demitindo isso na época, em 2011, e tudo isso mediante a decisão popular. Por quê? Porque foi o gosto popular, a opinião pública que modificou o comportamento dessas três pessoas, e a revista traz essas três reportagens, e agora, como disse, me aguçou a lê-las. Então, a importância da leitura da carta ao leitor é essa, é de se antecipar o posicionamento da revista em algumas coisas, as reportagens que a revista aborda durante essa edição, e fazer com que você tenha uma leitura mais específica. Olha que interessante. Então, antes de ler qualquer revista, vamos ler a carta ao leitor para poder orientar o nosso texto, tá bom? Meninos, eu convido vocês também a analisar uma outra reportagem, ou melhor, um outro gênero de reportagens, de revistas, de jornais, que se chama artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto dissertativo que tem uma estrutura um pouco mais leve e solta do que o texto dissertativo do vestibular, e que exige a opinião do leitor, normalmente a favor ou contra, ou para convencer alguém de mudar de opinião, ou para convencer alguém a concordar com a opinião do leitor.
Carta ao leitor é um texto que normalmente é assinado por um especialista ou assinado por uma pessoa qualquer, muito provavelmente destinada a um leitor específico, e por conta dessa leitura específica, ou melhor, desse nosso remetente, desse nosso receptor, pronto. Por causa desse nosso receptor específico, a gente acaba sabendo quais argumentos bem usar. E o artigo de opinião vem mais ou menos para determinar a opinião de um especialista a respeito de um assunto sobre o texto, ou melhor, sobre uma polêmica que está em vigor na sociedade. Eu convido vocês a lerem comigo a página 39, onde tem 3.5 artigos de opinião. Vamos lá. Tal como o editorial, o objetivo comunicativo do artigo de opinião é defender um ponto de vista, persuadindo o leitor a concordar com ele. Assim, nos artigos de opinião predomina a função referencial da linguagem e sequências discursivas, argumentativas e expositivas. São, pois, textos de natureza dissertativa e argumentativa. Mas, como eu disse, com uma linguagem muito mais leve. O que é essa linguagem leve? É uma linguagem em que você pode usar a primeira pessoa, é uma linguagem em que você pode pessoalizar a sua produção de texto, sua fala, onde você pode levar coisas particulares para um mundo argumentativo, onde você pode usar uma linguagem mais solta também. Ela não exige aquele domínio da linguagem, estrutura sintática, aquela linguagem erudita. Você pode ter uma linguagem mais desprendida, mais descolada. E no final se assina. Muito cuidado, porque alguns vestibulares que você pode fazer pode topar com o artigo de opinião. Você vai lá para artigo de opinião. E tome cuidado, porque não se assina com o nome próprio em um artigo de vestibular, porque é proibido se identificar durante o quadro do texto. Então, o que é que se faz? Ou o texto ou a proposta pede para que você use um pseudônimo, que é um nome falso, ou eles dão um nome que você pode usar, ou eles pedem para você criar, ou você pode pôr as iniciais, e isso depende da orientação da banca na hora de você produzir o texto. Mas tome muito cuidado. Quando você for jornalista de um grande jornal aí da revista ou do jornal Globo, enfim, qualquer, se você um dia chegar a ser esse tipo de produção, esse tipo de profissional, você vai ter que assinar o seu texto com o seu nome, porque você vai ser o especialista em economia, por exemplo, que está escrevendo para aquela revista. E aí você tem que assinar reconhecendo que aquilo é de sua autoria. Então, cuidado com a situação comunicativa. Se você estiver num jornal, ok. Se você estiver num vestibular, muito cuidado com o detalhezinho da assinatura, tá bom? Então, a estrutura bem lógica, bem simples. Normalmente vem um título, normalmente vem uma manchete pós-título, que faz um resumo sensacionalista da opinião. Depois nós temos um texto em que se apresenta o assunto, se dá a opinião, se explica por quê e finaliza o pensamento. É como se fosse um texto dissertativo argumentativo, realmente. Então, vamos lá. Ações afirmativas sem fronteiras. Excluído o programa Ciências Sem Fronteiras, justamente os que mais necessitam de apoio social será uma perversão, uma inominável iniquidade. A gente começa com a opinião de um especialista que é o Naumar de Almeida Filho, da Folha Press, e esse cara já diz, ou essa Naumar, deve ser um cara mesmo, e esse cara, ele já diz claramente a opinião dele, é uma perversão. Perversão o quê? Excluir do programa Ciências Sem Fronteira os que mais necessitam de apoio social. É uma perversão. É uma inominável iniquidade. Olha só as palavras, os adjetivos que ele de cara coloca como o trecho da manchete para definir de cara sensacionalmente a opinião do especialista. Veja. Desafiada por Obama, Dilma Rousseff lança o programa Ciências Sem Fronteira, oferecendo 75 mil bolsas de estudo no exterior. Em fase de elaboração, o programa levanta polêmicas. Por um lado, prioriza somente áreas tecnológicas, principalmente engenharias, onde haveria menor capacidade nacional de formação. Por outro, encaminha os bolsistas às melhores universidades do mundo em cada área, numa lista feita com base em rankings internacionais. Serão inéditas 25 mil bolsas sanduíches de graduação. Aplausos, mas aqui antevejo dois problemas. Primeiro, a incompatibilidade entre a estrutura curricular dos países receptores e o arcaico regime de formação linear que adotamos no Brasil. Ele está falando uma crítica bem severa ao nosso sistema de educação. Enquanto que o Brasil tem uma grade curricular extremamente profunda, abrangente e linear,
Nos outros países, eles já conseguiram fazer uma seleção dos principais conteúdos que cada pessoa de cada área precisaria ver. Por exemplo, eu como professora de língua portuguesa, eu não teria muita afinidade aparentemente, com a disciplina de exatas, né, de cálculos. Então, quando eu estivesse fazendo ensino médio, eu estudaria as disciplinas básicas, língua portuguesa, língua inglesa, né, língua estrangeira, a literatura, que são além das disciplinas básicas, porque sou falante da língua portuguesa, é a disciplina principal da minha área, que sou professora de língua portuguesa. Mas estudaria matemática básica para poder o quê? Para poder eu saber fazer minhas contas de matemática, meus cálculos financeiros, teria uma aula de educação financeira, de proporção, de regra de 3 simples e compostos. Porém, eu não preciso saber profundamente logaritmo, limite derivada, em física, espelhos côncavo convexo. Para que eu quero saber a questão da refração e infração de espelhos lá na física, se você é professora de língua portuguesa? Eu posso e preciso saber sobre a questão da aceleração, do freio, a queda livre, a questão do movimento retilíneo uniforme, movimento variado. Porém, eu não preciso de profundidade no conhecimento da física. E os países desenvolvidos, especialmente aqueles que estão no ranking da OCDE, os primeiros classificados, já perceberam a importância de você selecionar o currículo de alguém para que ele não tenha esse conhecimento extremamente planado, extremamente aplainado e supérfluo, porque não tem como você aprender todos esses conhecimentos de forma profunda. Então, enquanto que o Brasil tem esse sistema A, os outros países, especialmente os que estão no ranqueados em primeiras colocações, têm essa espécie B. Começa a grande crítica do autor do texto por esse posicionamento dele em relação à nossa questão de grade curricular. Depois ele continua, né? Por mais sem fronteira que se pretenda o programa, não cabe esperar que as universidades estrangeiras se submetam ao modelo brasileiro ainda bonapartista, ou seja, de Napoleão Bonaparte. Por que ele diz isso? Porque quando o Brasil foi implantar a educação, ele simplesmente pegou o modelo francês e copiou aqui, e desde então até hoje se perpetua o mesmo modelo. Nós temos uma educação muito arcaica, e ela está anos-luz aquém da educação de primeiro mundo. Então, a crítica desse texto começa por aí. E aí ele começa. Já estou o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto parágrafo diz: o segundo problema é mais preocupante. O critério principal de seleção dos estudantes será, e não poderia ser diferente, o domínio do idioma inglês. Ora, este é justamente o novo divisor de classe no Brasil, onde jovens pobres, ou da nova classe média, como dizem alguns, nunca fizeram intercâmbio, nem tiveram bons cursos de inglês ou acesso livre à web. Então, nós, né? Nós aqui, que eu digo, nós da minha turma, porque graças a Deus os nossos alunos, eles já têm essa visão bilíngue, né? Você já tem uma educação desde o berço, já bilíngue. O Carlos Augusto, meu filho, tem 6 anos e ele fala melhor o inglês do que o português. Se bem que esses últimos dias de pandemia, a gente deixa um pouco o inglês de lado, né? Eita, meu Deus. Enfim, o que eu quero dizer é que na minha época, quando a Dilma lançou esse programa juntamente com o governo da época, o Brasil Sem Fronteiras, o critério de seleção era algo que não pertencia a nós. Pertencia à classe mais alta, classe mais privilegiada, que estudava inglês. Então, em contraste, os filhos da classe média alta urbana, fração dominadora da sociedade, tendencialmente são os bilíngues e cosmopolitas. Ao se manter tal critério de seleção, o Estado brasileiro custeará programas de estudo nas melhores universidades do mundo, justamente para aqueles que já dispõem de capital econômico, cultural, social e político. Minha gente, olha, podem criticar as revistas, mas de vez em quando a gente faz uma leitura dessa aqui, pá, faz uma chacoalhada assim na cabeça da gente, para que a gente reflita e não assimile, ai, que governo legal, porque tem o programa do Ciência Sem Fronteira, mas você nem percebeu como é que funciona a coisa, né? Então, nesse cenário, a perversão da educação superior completaria uma dinâmica de maus efeitos. O ensino básico público não prepara seus alunos para acesso às universidades públicas que, 2, têm ensino de melhor qualidade e que, por isso, recebem em maioria alunos de classe média alta, que, 3, adestrada pelo ensino médio privado e caro, porém subsidiada por maciça renúncia fiscal, garantem aprovação nos duros processos seletivos de instituições públicas.
excluir do programa justamente aqueles que mais necessitam de apoio social, jovens de grande potencial, talentosos, porém pobres, apartados da cultura dominante do mundo globalizado, será a quarta perversão inominável e iniquidade. Inominável iniquidade. Proponho, viu como o artigo bota eu proponho, mas o texto dissertativo não pode, tá? Eu proponho, no caso ele só botou o proponho, né? Proponho duas soluções imediatas. Cotas sociais para acesso ao programa, sem prescindir do domínio de língua estrangeira. 2. Programas intensivos de preparação realizados nas universidades com os estágios na instituição estrangeira prévia ao curso. E tais medidas podem ser exigidas nas parcerias interinstitucionais. Mas há uma solução estratégica e sustentada. Compreende a implantação no Brasil de regimes de ciclo, especialmente na modalidade bacharelado interdisciplinar, compatível com o college norte-americano e ao bachelor de Bolonha. Esse regime já existe em 13 universidades públicas brasileiras com mais de 9 mil alunos. Ampliá-lo, por um lado, supera a incompatibilidade entre currículos. Por outro, permite preparar alunos de origem social humilde nos repertórios linguísticos e culturais requeridos, além de acolher com mais facilidade os créditos cursados no retorno. Precisamos tornar a internacionalização da educação superior brasileira um instrumento de desenvolvimento social competente e justo. Tá aqui um editorial, um artigo de opinião melhor, maravilhoso, de excelente reflexão sobre a educação e que você ainda tem as características bem específicas. Como eu preciso saber quem é esse Naomar, vem a referência dele no final do artigo e diz: Naomar de Almeida Filho, pesquisador do CNPq, é professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, do qual foi reitor. Então, eu acho que um reitor tem toda a propriedade de falar sobre esse processo de ciência sem fronteira. E aí, mais uma vez, a gente aprende um pouco sobre a educação brasileira, sobre o governo brasileiro, sobre decisões tomadas assim a bufete, a supetão, que não contemplam minorias, que não percebem o quão segregacionistas estão sendo. E assim a gente forma melhor a nossa opinião crítica. Por quê? Porque eu acabei de ler um especialista. Sou obrigada a assimilar tudo que ele diz? Não! Vários e vários especialistas eu leio, comparo com outro, para poder chegar à minha opinião. Porque, afinal de contas, a nossa opinião é como diz o John Locke, né? É formado de contato com vários povos. Ele chama de identidade, né? Nossa identidade cultural é formada pelo contato de vários povos. Do mesmo forma, a nossa opinião. A minha opinião, ela não é formada apenas porque eu li o reitor aqui, um ex-reitor, e pá, assimilei a bandeira dele para mim. Eu começo a perceber que eu preciso de outras opiniões. E a partir da leitura de várias opiniões, eu monto a minha. É por isso que no Enem, você vai ter que dar sua opinião e espera-se que você não tenha uma opinião tão aprofundada assim. Porque você não tem direito de pesquisa, porque você não é um dicionário para decorar tudo, porque você mal consegue dar conta do conteúdo do ensino médio. Se avalie de estar lendo as opiniões críticas de especialistas. Mas é esse o nosso papel. É por isso que eu estou aqui todos os dias trazendo para você uma novidade, trazendo para você um tema da atualidade, para que você chegue no Enem e consiga, mesmo que minimamente, como diz a própria proposta, dar um parecer sobre determinado problema social. Então, pessoal, eu deixo para vocês o exercício da página 40 e na próxima aula nós vamos ver resenha crítica e os demais textos que aparecem, como a crônica, a resenha, né, e a reportagem, que é de muita importância também, tá bom? Então até a próxima aula, beijo, fiquem com Deus.